Olá, que é a Bruna Vieira, escritora da editora Gente com Books. Estamos aqui com esse novo podcast para dar vez e voz aos nossos escritores. É isso, principalmente aquela pessoa que nem pensava em escrever e ela tá aqui se tornando uma escritora, como é o caso da Silvia, e um livro espetacular, Mãe Atípica. Hoje a gente fala muito do neurodivergente e de tudo mais, e ela vai contar como esse cuidado especial, enfim, né, ter filhos. Eu acho que nem pode falar isso, né, Silvia? Filhos normais e nem Hum, tanto. pois é, A gente já é assim já é também, assim. né? Então, assim, você pode assistir, né, no canal do YouTube, Bruna Vieira Livros, editora Gente com Books, no Instagram, e o nosso site, gentecombooks.com.br, e a gente vai disponibilizar. Já está disponibilizando todo o conteúdo de todos os livros que a gente está fazendo. Gratidão por estar aqui com a gente. Bom, agora vamos ao principal, conversar com essa maravilhosa Aham. Silvia. Você foi um presente de Deus, Ai, assim, que que bom. veio junto com a Adriana Belintani, que sempre é uma pessoa indicando o outro. Outra. Ela tem uma história fantástica. Eu falei, meu Deus, vamos lá. E aí foram vários encontros, né, que a gente fez Sim. online. E cada dia ela ia contando uma parte, né, não só da sua vida. Porque assim, Silvia, eu acho que é muito legal você começar assim, ó. Você queria escrever um livro, mas você tinha resistência, você não queria falar sobre isso, Não, sobre mãe eu atípica. não queria falar Você sobre queria isso. falar sobre o lado bonito, você entendeu? Sim, sim. Tudo que você conquistou. E aí você falou: não, mas é exatamente isso que é. Assim, que é a dor de muitas mães, assim, Sim, não é só mães, porque assim, é dos cuidadores, né, Silvia? sim. De Assim, forma se geral, você sim. tem uma pessoa especial que você precisa cuidar, claro que é um trabalho ali que tem que ter diferenciais. Silvia, muito bem-vinda ao podcast. Aqui, Bruna Obrigada, Vieira Bruna. Livros. Conta um pouquinho, Silvia. Você é daqui de Pinda, e aí fala da sua família e de todos aí. Então, eu sou filha de Pinda, nascida aqui, né? Tenho 3 filhos, a minha caçula é uma maternidade atípica e também a minha alta condição de evolução, que é Maravilhoso. sobre isso que a Bruna dá tanto ênfase aí nessa maternidade atípica que eu não gostaria de contar, né? A minha filha não tem um quadrante muito comum, né? Fala os nomes dos seus filhos primeiro. Rafaela, que é minha filha mais velha, o Paulo Tá, Vitor e a Maria Júlia, que é a minha filha atípica, legal. né? E aí, assim, você foi uma mãe. Como é que fala? Os dois primeiros, aquela coisa Sim, sim, tranquila, sim. normal? Qual que é a diferença de idade deles? São bastante tempo de diferença. Eu tive os meus 2 primeiros filhos são de um casamento, do meu primeiro casamento, e a Maria Júlia vai nascer do segundo casamento, com 7 anos de diferença para o menor. A minha filha tinha 11, meu filho tinha 7 quando a Maria Júlia nasceu. E hoje ela tá com a 26 anos. 26. 26 E anos. como foi, assim, vamos focar. E como que você sentiu isso? Eu tenho que falar sobre isso, apesar de doer. Como foi? Foi um trabalho, porque assim, realmente era um lugar onde eu tinha muita resistência, porque eu não considero uma boa conclusão de caso, né? Eu ainda lido com a maternidade Ainda é atípica há difícil? 26 anos, porque eu descubro essa especialidade, vamos assim Tá. colocar, né, da minha filha aos 4 meses de idade. Então, A foi gravidez foi a normal? gravidez normal, o índice de Nasceu? Apgar normal, tudo normal. A Maria, teve na infância, ela foi laudada com síndrome de West, mas ela foi como se fosse adquirido. Eu fiz todo o estudo genético, nós não conseguimos explicar por que a Maria tinha. E o Eles que é chamam essa de um síndrome? O quadro congênito. que é? A síndrome de West é uma síndrome convulsiva Tá, que não é um quadro epilético que a gente tem o mesmo conceito. tá, É um desligue cerebral, tá? tá. E onde ela poderia desligar 100 vezes ao dia. A minha filha teve um pico de 32, então não sequelou tanto a evolução, mas é bem degenerativo. Desliga o E que? Dorme? Apaga? dá um apagãozinho como se fosse um Ah, interruptor. tá. Apaga o interruptor. Desliguei, 2 segundos depois eu volto. Volto.
E esses desligues cerebrais podem gerar uma paralisia cerebral. Então, assim, eu tinha, né, na realidade, o diagnóstico de West mesmo, né, ela é epilética aos 4 meses, eu começo a lidar com a epilepsia e vou ter um diagnóstico um pouco mais à frente. Há 1 ano e meio eu já teria certeza que a minha filha tinha um quadro degenerativo. Então, assim, pode chegar numa paralisia cerebral. Isso muito cedo, né? 1 ano e Mas meio, como você 2 anos. percebeu? Bebê? Não, então, eu Alguns percebi esses exames? desligues e aí fui procurar a pediatra, o pediatra encaminha para um neuro, eu Ah, descubro que é uma epilepsia infantil, a princípio. E aí a gente começa a lidar com essa epilepsia. E no decorrer da nossa vida, a gente chega ao diagnóstico de síndrome de West, que é uma síndrome muito importante. Na realidade, o quadrante, essa síndrome afeta mais os meninos. Isso eu estou falando, gente, de 20 anos de experiência, tá? Hoje, talvez os dados não sejam mais esses, mas no tá. meu tempo era assim. Até junto com a minha filha, aquela Isabel Filardes da TV, teve um menino, o Jamal também tem síndrome de West. Olha! Foi bem no mesmo Mas ela tempo que ela. continua com esses apagões Não, então, assim? hoje eu estou com esse quadrante da síndrome de West equilibrado medicamentosamente Tá. já há mais de 18 anos. Ela teve, quando fez a questão hormonal, né? Quando chegou no momento da feminilidade dela, as questões Tá. hormonais, aí ela volta a ter novamente, e daí medica-se e ela segue esse quadrante, não convulsiona mais hoje, muito esporadicamente, porque às vezes numa alteração medicamentosa, em alguma coisa, ela ainda pode ter um recuo, mas aí é uma convulsão ou outra, muito esporádica. Eu acho que eu estou mais, posso garantir para você, há 3 anos sem convulsionar. Olha. Mas ficou alto, né? A questão mental da minha filha é um atraso importante mental. Então, ela tem 26 anos e a idade mental de 6. Mas você quando e como que foi esse do diagnóstico, assim, ela 1 ano, 2 aninhos, 3 aninhos, ela brincava, ela interagia com os irmãos, como que Não, é? ela era uma menininha até muito dócil, muito carismática, sempre muito interessada, mas o espectro era autista. Então, assim, dificuldade de visual, né? Não gostava de toque, não gostava de ser muito tocada, mas estava sempre no entorno. E assim, nós tínhamos uma família com pessoas muito Pegajosa. dedicadas. Acho que eu posso dizer isso. Ninguém, a interação, né? Assim, na época em que a gente descobre essa especialidade, a minha filha está Mas com ela foi 11. diagnosticado com autismo? Esse é o nome? Não, ela foi diagnosticada com síndrome de West, Tá. mas o comportamento dela é do espectro autista. Ah, tá. Então, assim, ela demorou para andar, ela demorou para falar, ela não gostava de contato social, ela não gostava que pegasse nela. Então, tudo tinha aqueles movimentos involuntários, tudo isso na Tá. infância, bem infância, né? Porque assim, como minha informação chega logo, o tratamento também se inicia logo. Com 1 ano de idade, a Maria já fazia mais de 4 terapias. O quê? E fazia fisioterapia, fazia TO. Eu tive uma TO, né? A minha sobrinha é uma Ai, TO. que legal. E aí, a Maria até fez o trabalho de faculdade dela, foi feito em cima da Maria, da formação, Olha, porque ela estava estudando que ainda e a gente legal. descobre. Então, assim, logo ela já começa a aplicar, faz uma junção com a professora na supervisão da faculdade, mas ela começa a tratá-la assim. Então, eu já fazia TO, já fazia. Com 3 anos, a Maria fazia ecoterapia, fisioterapia, hidroterapia e já estava iniciando olhares para psicopedagogia, para a gente ver a parte intelectual. Então, assim, Nossa, cedo. foi muito cedo porque o resultado, o diagnóstico chega cedo, Eu né? sei. E aqui eu faço um adendo, assim, que é uma coisa que eu acho muito importante, tá? Quando a gente tem essa notícia do meu filho atípico, quanto mais cedo aceita, mais fácil o tratamento. A aceitação dos pais é muito importante, Olha. né? Porque E eu se tenham conheço. recursos para Então, criança não sim, sofrer menos, então não é um peso a mais levar em todos esses lugares, é ver o não. desenvolvimento dela. Então, e assim, é a busca da evolução dela. Hum. Eu sabia que seria um comprometimento alto,
né? Porque assim, o que que eu sabia sobre isso? Eu só tinha um diagnóstico, é uma síndrome degenerativa, pode chegar à paralisia cerebral. Então, assim, eu, mãe, vou interromper, vou correr atrás do Para que máximo ela que eu não puder chegue para que na ela não paralisia. chegue. Tanto que ela tem um quadrante muito bom. Dentro da síndrome de West, ela poderia ter tido 100 convulsões a dia, o pico máximo dela é de 30. Ela anda, ela fala, né? E ela poderia ter chegado a uma paralisia cerebral mesmo, Ela né? até O escreve, né? quadrante. Você falou o Então, ela nome. escreve de forma um pouco, ela não é alfabetizada, Sim, mas o nome dela ela escreve de forma desorientada ali na forma, né? Não tá, não é sim. linear, mas ela sabe o M que é da letra dela, né? A E Maria. tem uma capacidade mental, assim, de memória inacreditável. Isso, Verdade, memória, lembra de muita caminhos, coisas. caminhos, sabe, se falar, vai passando no caminho, a tia Fia mora aqui, a fulano mora aqui, ela reconhece muito bem caminhos. E como assim, ela foi para a escola com a Então, idade normal? Como que foi assim essa caminhada e essa trajetória? então quando eu recebo esse diagnóstico, né, então assim, a gente já foi meio que alinhado, né, junto com a minha sobrinha aí, que tratou dela como TO a vida inteira, né, então vamos colocar na escolinha para ver mais estimulação. Então a Maria vai para a escola, em torno de 2 anos a Maria já está na escola infantil, né, e até para trabalhar muito social, tanto que o grande ganho da Maria foi o social. Hoje é um problema, depois eu conto, mas Ah, o grande ganho foi o social. porque ela gostava de Porque, brincar, de interagir, então, de tudo. apesar do espectro autista, ela se sentia muito bem dentro do social. Então, assim, ela era um autista que vai ao mercado, mas não entra em surto, porque já estava muito habituada com aquilo, né? Na época, eu frequentava muito a igreja, ela adora o catolicismo, ela adora a parte de missa, de palestra. Hoje menos, hoje tem Olha. menos acesso a isso, mas devido à condição, né? Mas ela gostava muito do social. Ela ia facilmente em feira aberta, né? Em coisas que geralmente os autistas podem surtar. E ela ia muito bem nesses lugares porque a gente criou uma vida social muito alta, né? Éramos quatro, né? Fora ela já éramos quatro. Ainda tínhamos tio, primo que vinha todo mundo para minha casa. Eu sempre tive uma casa muito aberta, muito receptiva, né? Os amigos dos meus filhos todos faziam conexão direta com ela, então ela conhecia muita gente e foi para a escola muito cedo, Ah, né? Então assim, e eu falei para você que é difícil, ela não gosta do contato visual nem de ser tocada, mas se isso for sendo trabalhado com o tempo, aos ela tem poucos. permissão de abraço, né? E todo Ah. esse trabalho infantil foi feito assim com ela para que ela pudesse realmente ir para esse lugar evolutivo. Mas daí assim, primeira série, segunda, terceira, e aí como Então, que daí foi ela, isso? ela Até, fez a até escola quando? infantil até os 7 anos. Ela fez a escola infantil particular. Aí a escola infantil me avisa que ela não está dando sequência. Então, vamos procurar uma escola especializada. Faz a transferência dela para a PAI. Ela permanece na PAI 6 anos. Aí a Maria já está 6, 10, 10, acho que ficou 4 anos na PAI. Com 10 anos na PAI, ela começa a dar muitas melhoras no sentido de alfabetizar. Só que a PAI não, aí é a escola que não acompanharia. Ah, Então eu tiro ela da PAI e trago ela para a rede. olha. Trago ela para a rede para tentar a alfabetização. Então ela cumpre dos 10 anos aos 15 de primeira a quinta série, né? Só cumpre, não alfabetiza, mas as aulas todas juntamente. Levei todo mundo para dentro da escola, gente. Levei a Theo para a escola, levei psicopedagoga para a escola. Tudo. Graças a Deus a prefeitura e Escola a pública. escola pública da prefeitura. Porque assim, ou eu ficava com os Era inclusão. profissionais, ou então, já o termo inclusão já estava sendo lançado. Então, assim, a Maria já teria o direito, né? Sim. E aí eu vou para a escola pública e aí eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu fico com os profissionais, que eu já custeava, já pagava, e vou para a escola pública e levo os profissionais, ou eu escolho uma escola particular, que também poderia me dar esse quadrante, mas eu teria que trocar os profissionais. E aí a gente vai para a pública e eu carrego os profissionais para dentro da escola. Então, Olha. enquanto prefeitura, eu fui muito bem tratada na rede.
Eu sempre consegui muitas coisas, eu sou essa mãe muito leoa, muito brigona, eu sempre corri muito atrás e briguei demais nesse lugar. Então eu conseguia que as minhas profissionais pudessem orientar a professora, Perfeito. minhas profissionais pudessem orientar a pessoa que tomava conta, né? Porque a Maria já tinha uma mentoria. Na realidade, era uma estagiária que a acompanhava, mas a dificuldade dela demandava mesmo só nesse direcionamento, né? Agora vamos sentar, agora vamos sentar. Ela, se ninguém tivesse ali com ela, ela levantava. Então, essa contenção teria que ser feita. E aí ela cumpriu até a quinta série, só que daí foi para o governo, né? Estado. Escola do Ah, Estado, sexta série. Aí as aulas de. Ela já vai completar 15 e vai ocorrer a minha separação, que que foi foi um assim marco para um ela. marco, e a partir desse marco vem uma agressividade. Então eu consegui mantê-la na escola até os 16. Depois ela. Eu ainda fiz um adendo jurídico para que ela retornasse para pai, porque isso nem era permitido mais. Mas eu entro na justiça, consigo, mas ela fica 3 dias só e ocorre uma agressividade dela para outro aluno lá dentro. E daí eu tenho que ser a E consciência você de que associou essa agressividade à separação? eu não posso Assim, afirmar 100%, sim. tá? Para mim, no meu coração, Foi quando assim, você foi viu a a perda de segurança. Ela tinha uma família muito estabilizada e voltada para ela, e daí ela perde essa segurança. Por um outro lado, ela é muito apegada ao pai, e a gente foi conduzida pelos profissionais nossos na época de que ela deveria fazer realmente a ausência de 15 dias do pai. E ela era muito grudada nele. E aí foi, para mim, foi foi a aí forma dela demonstrar ela essa entrou numa depressão profunda, porque assim, a agressividade vem assim, ó, a gente se separa, ela tem um quadro depressivo muito alto, de dormir 18 horas a dia, assim, muito deprimido mesmo, sem medicação e sem nada, né? Até aí só é tratado mesmo o sentido convulsional, né? E algumas questões, uma Ritalina por foco, mas ainda não está tá. tão medicada quanto ela é hoje. E aí, quando ela melhora dessa depressão, eu trato essa depressão por quase um ano. Quando ela retorna menos deprimida, ela volta agressiva. Aí começa a jogar coisas e causar uma agressividade muito alta dentro da minha casa. Fora da minha casa não tem, ainda não. Só Então dentro é de muito casa. dirigido. Quem sofreu muito essa parte de agressividade foi eu e a minha mais velha, que éramos as cuidadoras, né? E daí vai começar um novo período de que é lidar com a agressividade da Maria Júlia. Então com 16 anos, 15, 16 16 anos, anos agora ela tá ela com vinte e volta, ela seis. fica, agora ela está com 26, né? Já faz 11 anos que a gente se separou. Então, assim, e nesses 16 anos, né? Aí houve o período em que começa o meu sofrimento de entender aquela agressividade, de lidar com a impotência dessa mãe, porque daí eu não me sentia potente o suficiente, eu não conseguia lidar com aquilo. Não dá conta, não tô dando conta, não Não, consigo nem controlar ela, nem não. eu, nem Nem minha ninguém, raiva, nem nem nada. nada. Então, eu não era mãe leoa que direcionava tudo, que conseguia coisas absurdas, e assim, cara, eu não consigo controlar dentro de casa, eu tô apanhando. E aí começa realmente a vir uma agressividade muito alta. Ela não é pequena, né? Hoje a Maria tem aí uma média de 94 quilos, 1,62 m como eu. Então, assim, ela estava já no páreo comigo. E aí começa essa agressividade, vai piorando. Começou pequeno, mas em 5 anos eu estou sofrendo realmente agressividade física a ponto de jogar no chão e brigar, de ter sido enforcada, de algumas coisas assim bem ruins, né? E o entendimento Mas que aí ela faz, não sei, psicóloga, alguma terapia? sim, tudo acompanhado, mas assim não funciona muito, né? A Ainda Maria é inconsciente, vamos assim dizer. Depois que entra a agressividade, ela é um quadrante de saída de consciência, ela perde, ela surta. Então, assim, é um surto surtar. psicótico e ela entra em estado agressivo e não tem jeito. Tá. Né? E isso vai formatar hoje, né, a adulta que ela é hoje, é uma adulta que precisa de sedação muito alta para controle da agressividade, senão ela fica Mas com a extremamente agressiva. sedação, com os remédios melhorou? Hoje em dia eu consigo manter o controle com ela,
Mas mesmo assim, o cuidado com o cuidador é muito melhor do que o cuidado comigo mesma. Eu cuidando sempre tem Daí hoje você mais conta com o apoio xingamentos. de um cuidador. Hoje eu tenho uma cuidadora que trabalha comigo bons dias na semana e o suporte do pai de um dia na semana. Tá. Então, para Então hoje que ela eu vê o pai uma vez consiga, por semana. sim, mas ela dorme comigo todas as noites, né? E a gente ainda segue o quadrante dos pais separados, né? Que um final de semana seu, o meu. Então ele vê uma vez na semana e mais o final de semana Ah, dele. tá. E todo sábado também à tarde ela passa com ele. Mas aí aconteceu um monte de coisas na nossa história E que vai aí, estar aí até no livro. agora, você só contou a história de mãe da Sim, de Maria. Mãe da Nem Maria. contou a história de mãe dos outros filhos. Exatamente, E que tem até o nem. nasce uma avó, gente. Você entendeu? Ah, e aí, Nasce uma conta. avó com os outros 2 filhos, Verdade, né, conta hoje. Rafaela Eles hoje eu tenho já os casaram. 2 casados, já hoje eu tenho meu genro, que é Rafaela e Bruno, e minha nora, que é Paulo Vitor e Maiara, e da Paulo e Maiara nasce Mariana, e de Bruno e Rafaela nasce o Vinícius, que são as 2 pérolas, assim. Ai, que espetáculo. Quantos anos eles estão? O Vinícius completa 2 anos agora em setembro e a Mariana fez 2 anos em fevereiro. É bem, Olha, bem fizeram juntos, assim, muito pertinho. pertinho. Maravilha. Aí é um outro ressignificar da É, vida. é um outro ressignificar, mas um adendo dor também. Eu não posso receber os netos quando a Marisa está comigo. Ai. Essa agressividade pode ser estendida a eles, né? Ela já fez alguns adendos, porque o Paulo Vitor é mais abusado e trouxe a Mariana para ver se conseguia o elo. O Vinícius nunca chegamos nesse lugar, mas realmente ela reage, né? Ela era a estrela dos irmãos. Ela não consegue conceber de que tem gente nova nisso. Ela gosta, ela olha longe, mas ela não é aceitável a ela muito essa presença, não. E aí, como a Silvia foi a sua vida? A Silvia casou, depois você trabalhou como merendeira há muito tempo. Como que Sim, sim. foi? Então, Você conciliava? Como que é quando ela nasceu? Você já trabalhava? não, Conta um não. pouquinho disso. Quando eu nasci, eu trabalho quando ela nasceu, eu trabalho no comércio, né? Eu venho oriundo do comércio, minha família é comerciante até hoje aqui, ainda tem meu irmão toma conta da loja, que meu pai um Loja dia, do quê? Casa das Linhas aqui em Pinda, loja de Tá. armarinhos e Olha que bazar, legal. de aviamentos mesmo, de costura, bordados, enfim. E meu irmão tem essa loja até hoje, essa loja continua aberta. E durante dos 15 anos em diante, eu também fui trabalhar na loja, como todos os meus outros 5 irmãos, né? Todo mundo passou por lá. Mas aí eu tive a Maria, eu trabalhei, né, dos 15 aos 28 lá. Aí com 28 a Maria nasce e logo eu percebo que as terapias não iam me permitir nem trabalhar direito, nem cuidar da terapia direito. Então daí eu deixo e vou para casa. Vou cuidar das questões da Maria mesmo. Porém, num certo período, com 28, eu acho que eu já tinha 40 quando eu fui para o concurso. Minha irmã implicava muito comigo que era para eu fazer um concurso público. E eu não queria, porque eu queria cuidar das coisas da Maria. Minha vida era devotada a ela, né? Desde que eu deixo o comércio e vou, é a Maria. A minha vida foi ali cuidar desses 3 filhos, cuidar da casa e olhar para o que a minha filha precisava. Mas a minha irmã me perturba muito nesse lugar. Ela vai rir dessa. E que ela falava do futuro. Você precisa pensar em alguma coisa do futuro, você não tem nada, você não tem nada. Porque assim, eu não estudei, eu não terminei o ensino médio. Olha isso. Eu engravidei da Rafaela no 2º ano do ensino médio e nunca mais voltei. Entendeu? Fui ser mãe só. A primeira carreira foi a A maternidade. maternidade. A maternidade. Por 20 anos Por aí. 20 anos já, né? Então, aí eu tinha feito esse concurso e 6 anos depois de prestar esse concurso, Concurso eu do fui quê? chamada de funcionário público, né? Porque assim, e eu não tinha estudo, Da então assim, Prefeitura de era Pinda. auxiliar de serviços gerais, E como auxiliar de serviços gerais, eu podia cair em 3 lugares, ou no berçário, que eu gostava, na cozinha, que eu amava, ou na limpeza, que eu já não gostava muito. E aí, Graças a Deus eu caí na cozinha. E no primeiro dia de trabalho na cozinha, chegar à cozinha da escola, ser apresentada a uma cozinha industrial. para você foi Ai, algo. Bruno, eu nasci para Olha! aquele negócio. Mas infelizmente eu trabalho 7 anos na prefeitura e a minha filha vai precisar de mim de novo.
e eu vou exonerar e voltar para ela. Você ficou quanto tempo? 7 anos eu tive. 7 anos na 7 anos eu merenda. fui merendeira da prefeitura num espaço de trabalho muito feliz, eu era muito feliz e muito realizada nesse lugar. A Maria já estava grandinha? Já, só que daí quem estava olhando ela era a Rafaela, que era minha filha mais Ah, velha, tá, ela tinha saído da faculdade, estava meio sem coisa, tá. ocorre a separação, né, e o meu trabalho era estável. Então, assim, quem que fica? Eu, você. Não, mãe, se eu tá certo, vai você e eu fico aqui. E aí ela dedica alguns anos ali no cuidado com a Maria, para que eu continue trabalhando. Só que a agressividade vai estourar, né? Então, assim, Ah, quando a agressividade estoura realmente comigo e com ela, aí é hora da mãe tomar posse do que era meu, né? E aí eu até consegui ficar de licença algum tempo, tá. mais de 1 ano e 8 meses, mas depois eu tenho que realmente exonerar porque eu não tinha condição de voltar. E aí eu faço a escolha pela Maria, né? E Como aí, como uma foi excelente descobrir mãe a eu tive. barra de Axis ou essas Pois é, terapias todas, é que é o que isso você aí. faz hoje? Exatamente. Hoje eu Vai sou lá. uma terapeuta energética e isso vai se dar por conta de Maria Júlia. Tá entendendo? A agressividade da Maria Júlia começa a aumentar e eu começo a procurar uma internação. E procurando a internação com uma conhecida, essa conhecida fala assim: eu conheci uma coisa que eu acho que pode te ajudar. Então eu vou, você vai? Vou. Aí me ofereceu uma sessão de barra de axis com uma terapeuta e eu vou para essa sessão sem saber do que se tratava, não sabia nem que era energia. Esse negócio vai te ajudar, tô indo. E aí fui, recebi uma sessão, recebi a primeira sessão, porém tinha, né, relatado para a terapeuta que me atendeu que seria para ela. Daí ela fala, então é legal você fazer o curso, você faz o curso que você vai poder fazer quantas aplicações, né? E aí eu vou ter entendimento sobre o que que é e tal. E eu vou, faço o curso, durante 7 meses eu tive muitos progressos com a Maria Júlia, Olha, com a energia, né? Porque barra de Axis é quase uma filtragem no campo energético, tirando muitos bloqueios emocionais que você com a pode ter. mão, com São toques, não, pensamento. são toques com as mãos, de um lado ao outro na cabeça, que vão formar barras, né, energéticas que vão correr dentro das sinapses cerebrais. Ah, e ela E permitia? permiti, ela gostava. Eu cheguei a fazer 5 sessões a dia na Maria Júlia, a ponto Gente, de tirar ela de uma agressividade extrema e entrar sozinha com uma plaquinha no casamento do irmão. Incrivelmente, assim, foi maravilhoso. Só que o casamento do irmão foi em setembro. E em dezembro o pai sai de férias e leva a Maria para uma viagem de 10 dias. E quando ela volta dessa viagem, novo surto. Aí, novo surto, o pior dos surtos, que realmente foi um surto muito ah, grande. E ela volta, aí vai medicar com os tranquilizantes. E aí o tranquilizante também vai dar na sinapse. Então, se hoje ela é quimicamente alterada a sinapse e a minha energia não chega, ela ainda sente um bem-estar corporal, mas o acesso energético já não vai os corresponder. medicamentos A energia não alteraram. vai lutar aí com a parte química, né? Que ela, infelizmente, mantém esse quadro químico até E hoje. aí, quanto tempo que você está fazendo barra de axis? Então, e aí agora eu já estou há 8 anos trabalhando com isso, Tá. né? Porque assim, vai chegar um período na vida da Maria em que eu vou precisar de uma internação. E aí eu Aí interno a teve a Maria Júlia, internação. sim. Eu interno a Maria Júlia numa clínica, porque nem eu, nem o pai, já ninguém mais dá conta, e isso vai precisar da clínica. Faço a internação e para não eu entrar em surto, eu abri um consultório e fui cuidar de outras pessoas. E durante o tempo que a Maria fica lá interna, eu começo a trabalhar como terapeuta e vou para estudos e tudo mais, né? Porque daí eu só a vejo a cada 15 dias. E aí nasce a terapeuta, né? Que se apaixona mais ainda pela técnica, mas daí era outras histórias, né? Eu sabia da minha história e do que poderia ter, do que aconteceu com a minha filha, mas eu não sabia do que poderia acontecer na vida de outras pessoas. E aí eu abro o consultório e realmente eu consigo ter um orgulho muito alto assim do meu trabalho com os clientes e isso me faz olhar para a terapia de uma outra forma. Hoje eu tenho outras funções, além de barra de axis, embora seja meu carro-chefe, eu ainda uso barra de axis em todos os clientes, mas eu também sou apometrista, eu sou reikiana, e estamos aí Olha, estudando frequenciais, apometria é o quê? vibrações. A apometria é uma abertura de frequência no campo.
Como a constelação familiar Ah, vai atingir mais ou menos essa linha. Porém, ela já é uma terapia mais espiritual. Ela tá. não é só energia, ela é E o uma... reiki? E o reiki, que é o reiki que tem aí até na Organização da Saúde aí e tudo mais, né? Que é uma energia mais no físico, na calmaria, no emocional, na tranquilidade. É que Barras, eu sou apaixonada em Barras, Barras expande. Barras faz fluir, faz entendimento, e aí é aí que eu acho que é um grande lugar, que é a minha sacada, que através do tratamento de Barras, tanto das minhas aplicações quanto os meus recebimentos, Barras me fez querer sair de um espaço que poderia ter me deixado lá, Olha, né. Então, assim, essa expansão aconteceu muito de forma muito alta na minha vida, então por isso que é meu carro-chefe, né. Eu tenho até pessoas que falam: "Não, você não é mais praticante de barra, você já evoluiu". Eu evoluí, mas é que eu gosto tanto, porque, assim, a evolução é tão alta, que ainda continua sendo meu carro-chefe, sim. Mas hoje eu já estou estudando, tenho novos estudos aí para formatar mais coisas aí terapeuticamente, mas assim, hoje eu sou apaixonada no consultório, né, e faço esses atendimentos, né, hoje com a cuidadora eu consigo trabalhar mais, né, hoje eu tenho, mas assim, entender a cuidadora, gente, demandou 4 anos de entendimento, de sofrimento dessa mãe impotente, até ela entender que eu ia precisar de alguém, né, porque aceitar ajuda. a Essa é a das a mulheres, né? maternidade traz isso, né. A gente acha que mãe é heroína e que vai dar certo, e não é só isso, não é sobre isso, né. Então eu não sou praticante, não adoro a técnica da constelação familiar, mas me auxiliou muito, muito, me trouxe muitas respostas. Inclusive do quadrante da Maria Júlia, a apometria vai me trazer grandiosíssimas informações sobre eu e Maria Júlia. Então, assim, muitas respostas nesse lugar. Então aí eu me apaixono e hoje é essa a função do meu trabalho, embora eu ainda cuide atuantemente dela, que ela faz uma internação de 3 anos e meio, mas hoje ela mora comigo, eu tenho cuidador, mas ela mora comigo, dorme todas as noites comigo, e eu tenho que fazer essa divisão aí com o pai, e de cuidados, né. Então a minha prioridade ainda é ela, eu ainda tenho um bom tempo da minha vida dedicado Mas a você, ela. assim, Silvia, toda mãe, você tá se vendo nessa história também? Eu acho que esse é o É, que a gente acaba esquecendo da gente. Agora conta pra gente, tá finalizando que a gente vai ficar aqui, ó, horas e horas. Como a Silvia, assim, o Barra de Aço foi uma lembrança assim, olha pra você, sim, você é sim, capaz, sim. você Eu consegui, através das técnicas de barras e das aplicações, criar, né, hoje eu tenho, né, eu até não faço parte de Axis Consciousness, porque eu criei uma técnica, um tipo de atendimento meu, então, assim, eu uso a olha, técnica de mas barras, o seu mas jeito. do meu jeito, né. Então, assim, eu comecei a desenvolver uma certa sensibilidade, eu às vezes canalizo algumas informações nos atendimentos, né. Então, assim, mas barras, eu usei barras para o meu autoconhecimento. E se você for ver na internet, assim, o que é barras de Axis, ela é só um limpador energético, e não é só isso. Então, assim, e foi isso que eu consegui transformar com a técnica que eu amo, um atendimento paralelo, né. Então, assim, foi muito expansivo neste E lugar, na e porque outros e também, assim, a Silvia mãe, que é o foco do livro, mas sim. tem a Silvia mulher, a Silvia Sim, esposa, a a Silvia evolução. Sim, sim, aí vai você está acontecer. casada, Eu entendeu? estou casada nesse momento, eu sou uma mulher que quis ser muito feliz na vida, eu estou no meu quarto marido, graças a Deus, acho que esse é o último. Mas eu nunca desisti dessa Silvia, né, mesmo com toda essa história, mesmo que o quadrante com o pai da Maria Júlia, de que eu tive um casamento de 22 anos e tal, mas eu nunca desisti dessa mulher, né. Mas havia, né, eu infelizmente ainda não posso dizer que o quadrante da minha filha é evolutivo, dela não é. A evolução é minha. Eu lidar com isso tem muita evolução. Agora, o quadrante dela, infelizmente, ele virou uma sedação, né? Hoje ela tem uma vida bem em casa, né? Ela perdeu todo o social,
né? Então, assim, Adoro. tudo isso que eu falei aqui com tanta alegria de que eu consegui lá atrás, é quase como se eu tivesse perdido. E Mas foi o aí é o período, né? momento, Foi e uma aí é o fase. momento de perceber a minha evolução, porque eu tive que me reconhecer, né? Na realidade, a prática é conseguir viver paralelamente a isso, né? Porque senão eu me afundo junto, senão eu também vou entrar, né? E assim, Mas é aquela frase que você começou na nossa conversa, que antes de iniciar o podcast é o cuidador cuida de todos, só não de cuida tudo, dele. só não cuida Não pode dele. existir isso. Não, então, e foi nessa pegada que eu pensei no livro. Porque realmente, como não tem um final feliz para minha filha ainda, tá, gente? Ainda, porque eu confio em Deus, Deus é capaz de muitas coisas. Mas assim, como o meu quadrante da minha filha não há muita melhora, né? É uma vida bem regrada, por sinal, mas quantas mães estão no meu espaço? Né? Foi muito Quem tem a coragem de difícil. falar sobre Exatamente. Então isso? eu pensei nesse lugar. Eu falei, eu não quero contar essa história porque não é uma história legal, né? Quando a gente pensa em história, a gente pensa num final feliz. E eu talvez não cheguei no final feliz ainda, mas quando eu olho para mim, eu percebo que eu consegui lidar com muitas coisas de formas Essa é a que evolução. não tem num quadrante da maternidade atípica, né? Eu participei de alguns grupos aqui em Pinda, eu conheço quase todas as pessoas que são mães atípicas aqui em Pinda. E assim, gente, é muito mais fácil uma mãe que parou lá somente na cuidadora e ficou, do que a mãe que expandiu. Né? Tem algumas, tá? Mas eu pensei no livro nesse lugar. É uma experiência que eu tive, que eu fiz e que pode. Quantas mães apanharam e se sentiram impotentes também, né? Porque quando a gente lida com um filho que não tem consciência, né? Porque o surto tira a consciência dela. Então, assim, não é nem que ela é má, que ela é cruel, ou que ela. Não, gente, ela bateu, e aí você não vai devolver. Você é mãe, você não vai devolver. E gerar autoconhecimento dentro deste quadrante é que eu acho que foi o que foi não, né? O que me mantém em evolução, tá? Porque aprendizado, a gente vai continuar aprendendo até o último dia que estivermos aqui no 3D. Mas realmente eu tenho um quadrante de uma busca pessoal muito alta por essa mulher profissional, né? Pela mulher que está casada novamente, né? Hoje eu já estou há 5 anos, tá? Com esse meu marido, né? Que é Marcos, que está lá, parceirão. Já apanhou também meu marido, tadinho. Mas que vem agregar na minha vida, né? Mas essa não desistência de querer ser Tipo, não é que eu tenho feliz uma filha apesar. complicada que Não, eu não vou ter um marido que eu não vou não, ser tem, feliz. e tem alguém, tem os que fogem, tem, Sim, não é o quadrante do pai da Maria, tá? O pai da Maria é muito parceiro, nós somos separados, mas tivemos que ter a consciência de que ela é grande para um, vamos unir nossas forças novamente, depois de perfeito. 6 anos, quando a gente faz a internação, né? Quando a gente fez a internação dela, aí eu viro para ele e falo, ó, vamos enterrar o homem e a mulher, acabou nossos magos, a gente segue pai e mãe da Maria, e assim é até hoje. Maria vai num médico, é o pai, eu e ela, Olha, né? O pai tem outra esposa que já sabe da minha presença e sabe que quem vai nesse quadrante sou eu. Então tá tudo bem por os que chegaram se adaptaram. Então perfeito. minha vida tem muito legal disso, assim, eu me adaptei a muitas coisas que as pessoas, É como assim? moderno. Como assim você tem É moderno. contato com o ex? Necessidade, gente. E assim, não Não só dava. contato, Não viver dá. Viver. tranquilo. Então, viver e entender que o quadrante que a gente teve de relacionamento nos deixa a Maria, que é nossa joia rara, porque assim, ela é minha terceira filha, mas é a única filha dele. Então, assim, para ele, então é um mal, né? Nossa. Não que para mim não seja, porque ela é minha prioridade também. A gente vai brigar se for quem é maior aí. Não vou discutir isso, né? E ó, que a escolha dela é ele, mas eu não quero saber. Ela mora lá comigo. Né? Então tem muito dessa questão de ter consciência, a mulher de consciência. Eu acho que o que o livro vai trazer é isso. A mulher que Trazer aproveitou consciência. e trouxe a consciência e hoje trabalha com isso, trazendo consciência e passando esse ensinamento adiante. Né? E a história da Maria Júlia, que é linda, que é transformadora, tanto olhando do o lugar dela,
né, que pode ter esse olhar social de quantas mães no mesmo quadrante, né? A dificuldade, gente, é muito difícil. A parte de direito, ela é linda na lei, mas ela é péssima de função. Então, assim, tem muita coisa aí para ser explanado nesse lugar. E daí eu criei coragem e estou aqui hoje. Que presente, gente. Tá entendendo assim? É isso. Quão produtivo é a gente viver na diversidade e aprender a viver nela e ver um outro significado. Sim. E assim, nossa, não tenho palavras assim, realmente. Mais do que gratidão, sabe, por conectar essas histórias assim, da vez e voz e ser luz para você que também é mãe, sabe, mesmo que Precisa. seus filhos sejam típicos ou atípicos, entendeu? Sim. A gente sempre vai ter desafios, Sempre, sempre. Silvia, quem quiser falar com você, eu não sei se tem as redes sociais, algum Tenho. contato, deixa aí a sua mensagem e como que as pessoas te encontram para a gente Então, concluir. eu trabalho com consultório, com atendimentos, né, visando aí a expansão, a fluidez energética, ao autoconhecimento, né? Então, no Instagram eu tô com Silvia Rodrigues, terapeuta energética, todo mundo me acha por Tá, lá, tá? E atendo aqui em Pinda, num consultório próprio, então eu tenho só um espaço que já é meu, perfeito. e é o WhatsApp, né? E aí vou passar meu WhatsApp, porque aí entra em contato comigo para a gente poder fazer o agendamento. E agora já sabem que eu sou uma mãe atípica, então precisa agendar, tá, gente? Não dá para chegar lá, não, que pode ser que eu não esteja lá. Mas meu WhatsApp, então, posso falar já? Pode. Então, meu WhatsApp é 12 99100 7868. E eu aguardo com agendamento a todos os que tiverem curiosidade sobre esse energético. Barras ainda é o meu carro-chefe, mas assim, o campo energético é incrível e nós somos seres incríveis. E mensagem? Ah, não desistam de vocês. Nunca, nunca. Somos únicos. Somos obras únicas. Então não desistam de vocês. É isso aí. Gratidão, não desista de vocês, vai, você consegue, você é Consegue sim. Muito capaz. obrigada por me receber também. Estou muito extremamente grata e muito Maravilhoso. feliz de ter podido estar aqui com vocês hoje. Maravilhoso. Que Gente, bom. fica com Deus, até mais. Até. Nossa, quanto aprendizado. Jesus.